Senhor presidente. Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. A semana mais curta por causa do feriado do Dia da Padroeira do Brasil já estava movimentada por causa das discussões em torno de um novo artigo do Código de Processo Penal nascido a partir do intitulado Pacote Anticrime. Isso depois da fuga de um bandido, chefe de facção, colocado em liberdade a partir da interpretação do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Porém, quem poderia imaginar que, em meio à sessão do STF, que determinaria a volta desse traficante à cadeia, outra notícia relacionada às páginas policiais também iria repercutir. Um parlamentar flagrado com dinheiro sujo, literalmente. A certeza da impunidade tem sido um incentivo irresistível para os corruptos em geral. Ainda hoje, pela manhã cedo, eu mesmo supervisionei uma operação de busca e apreensão em residência de um agente público flagrado com dinheiros desviados de verbas federais que foram remetidas para o Estado da Federação. Desviar dinheiros da saúde em plena pandemia, presidente, é mais do que corrupção e chega bem próximo do assassinato. O ministro Luiz Roberto Barroso aí se refere à operação contra fraudes na contratação de serviços de saúde durante a pandemia. Nessa ação, os agentes localizaram dinheiro escondido na cueca, isso para usar um eufemismo, do senador Chico Rodrigues, do Democratas, valores que foram liberados por meio de emendas parlamentares e que deveriam ser destinados ao combate ao coronavírus. No Baixo Clero de hoje, então, a gente vai tentar fugir das piadas para avaliar que efeito tem esse flagrante grotesco sobre o cenário brasileiro. A gente vai falar ainda sobre decisões, outras decisões das mais altas instâncias da justiça, há que prevê a volta de André do Rep para a cadeia, além de outra do STJ que determina a libertação de acusados que poderiam ter a liberdade provisória caso houvesse pagamento de fiança. Eu sou a Carla Bigato, no podcast de Política do UOL você acompanha sempre as informações e as opiniões dos nossos colunistas. Carol Trevisan, que saudade eu estava de vocês, tudo bem, Carol? Tudo bom, Carla, bem-vinda, saudade de você também. Muito obrigada. Diogo Schelp por aqui também, tudo certo por aqui enquanto eu estive de férias, Diogo? Tudo certo, melhor agora que você voltou, Carla. Ah, muito legal. Bom, hoje está movimentado o programa, no segundo bloco você já sabe, a gente tem o nosso quadro Frigideira. E diante das circunstâncias dessa semana, esse quadro podia temporariamente ser apelidado de forno, né? Quais figuras devem ser assadas? Depois de uma eleição muito... Vamos partir, né, para os assuntos, então. Logo de cara, depois de uma eleição que foi super influenciada pelas bandeiras do combate à criminalidade e também do combate à corrupção, a gente se depara com a notícia de dinheiro sujo escondido entre as nádegas de um senador da República que era, então, vice-líder do governo na casa, mas entregou o posto. O presidente Jair Bolsonaro reagiu assim ao questionamento em uma entrevista concedida no dia seguinte. Essa operação ontem foi desencadeada conjuntamente CGU, Polícia Federal. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita. Lamento os desvios de recursos. Seria bom que não houvesse, porque afinal de contas, quando se desvia recursos da saúde, inocentes morrem. Tá? Então a operação de ontem é fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro Wagner Rosário e para a minha Polícia Federal. Orgulho, que difícil, né, usar esse termo nessa semana. Ô, Diogo, é bom a gente pensar nesses casos, são casos separados, mas que no fim das contas eles acabaram se encontrando, né? Que mensagem recebe a população quando numa mesma semana assiste no noticiário essa informação, né, a notícia da libertação de um criminoso perigoso e também o flagrante de um político com dinheiro na cueca? Olha, Carla, passa a ideia de derretimento das instituições nacionais, né? De um lado, você tem a justiça falhando miseravelmente, não só no STF,
com a concessão dessa liminar pelo ministro Marco Aurélio, como nas instâncias inferiores, né, que tomaram um frango por baixo das pernas, né, por causa desse artigo novo aí do Código de Processo Penal. Enfim, tem um líder do crime organizado que levou 5 anos para ser preso, voltando às ruas, e que, mesmo com essa reversão da decisão do Marco Aurélio, dificilmente voltará para trás das grades, né? Já há aí notícias suspeitas, pelo menos, de que ele já esteja fora do país. Do outro lado, a criminalidade institucional, né? Lembrando que o Barroso, no voto que ele fez no julgamento sobre esse caso, ele falou que existem 3 tipos de criminalidade, né? A criminalidade comum, a criminalidade organizada, na qual se inclui esse traficante, e a criminalidade institucional, que é dos corruptos, né, que se dá ali no desvio de dinheiro público, e assim por diante, né. E essa criminalidade institucional, nesse episódio do dinheiro na cueca, prova que o presidente Bolsonaro estava errado quando disse que a corrupção acabou no governo. Essa fala que você colocou aí é muito interessante, porque ele fala, nós estamos combatendo a corrupção. Ora, mas poucos dias atrás, o presidente estava dizendo que não era necessário combater a corrupção, porque a corrupção tinha acabado, né? Então, claro que parecia piada quando ele falou isso naquele momento, e agora a piada se torna verdade quando a gente percebe que tem um senador que era vice-líder do governo sendo encontrado nessas condições humilhantes, né, indignas. E uma outra coisa interessante é que o presidente Bolsonaro deu uma saída honrosa para o senador que era vice-líder de governo no Senado, né? Ele deu uma saída honrosa, ele não destituiu ele do posto simplesmente, né? Foi a pedidos. Então isso mostra que ele estava, de fato, que fica mais difícil, né? Você dissociar o governo Bolsonaro desse episódio, por mais que eles digam que não tem nada a ver com isso. O próprio vice-presidente Mourão, por exemplo, disse o vice-líder do governo não é do governo, mas foi uma escolha do governo colocar ele nesse posto, né? E é quem é. Carol, como disse o Diogo, né, como ele citou, o vice-presidente da República, Milton Mourão, diz que Chico Rodrigues não fazia parte do governo. Será que tem mesmo como desvencilhar completamente uma coisa da outra? Então, Carla, de fato, ele não fazia parte do governo porque ele não era um quadro, assim, como ministro, né, do governo, mas ele era o maior aliado do governo no Senado. Um levantamento que o Congresso em Foco fez mostrou que ele estava alinhado com o presidente Bolsonaro em 97% das votações no plenário, né, enquanto a média do Senado era 87%. Então, ele é o maior aliado do governo Bolsonaro, portanto, tem sim uma conexão com o governo mesmo, o vice-presidente Mourão querendo sair um pouco desse foco, né? Para mim, tem sim. Carla, posso acrescentar uma coisa? Claro. Não, porque a gente está falando de como que esses episódios se conectam, né? O episódio da libertação ali do traficante do PCC e esse episódio do senador que foi pego com dinheiro na cueca. Esses 2 episódios também estão ligados por uma outra decisão desastrosa do STF, que foi a proibição da prisão antes do trânsito em julgado, né? Antes de se esgotarem os recursos, né? Essa decisão do STF, do ano passado, ela beneficiou o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e agora beneficia também o líder do PCC, que também, assim como Lula, já foi condenado em segunda instância também. Então essa é a justiça que nós temos, é uma justiça que quem tem dinheiro para esgotar os recursos fica impune, né? E mesmo quando alguém que não tem esses recursos chega ao STF, acaba se dando mal. A gente tem que lembrar o episódio recente de uma decisão da ministra Rosa Weber, em que o STF negou uma liminar para soltar um homem que tinha roubado 2 shampoos no valor de R$10, né? Um contexto jurídico diferente, mas que reforça essa ideia de elitismo do sistema de punição de crimes no Brasil. Um elitismo que vale tanto para criminalidade institucional, nas palavras do ministro Barroso, como para criminalidade organizada, do crime organizado.
Pois é. E aí o próprio ministro Barroso, né, fez questão de colocar, de associar uma coisa à outra também durante o julgamento que, na verdade, determinou a volta, né, para a cadeia do André do Rep, um cara que está foragido. Então, na verdade, foi um julgamento para criar precedente, né, para criar jurisprudência para os próximos casos. Voltando ainda para o caso da cueca, gente, o fato de o senador empregar o primo dos filhos do presidente da República. Será que isso compromete a imagem da família? Será que isso pode ter algum efeito sobre o processo eleitoral desse ano? Porque a gente tem a imagem do Bolsonaro sendo usada por diversos candidatos nas eleições municipais, né? Muito embora o presidente da República seja essa figura nacional, regionalmente a imagem dele está sendo usada também durante as campanhas. Diogo, você acha que pode ter algum tipo de interferência depois dessa situação vexatória envolvendo o nome da família, envolvendo o primo, né, dos filhos do Bolsonaro? Então, esse é mais o fato desse primo que é muito próximo do Carlos Bolsonaro, né? E lembrando, o Léo Índio, né? A gente está falando do primo muito próximo do Carlos Bolsonaro, e que no início do governo, em 2019, ele tinha, uma das coisas que chamou a atenção, ele sem nenhuma função no governo, ele tinha trânsito livre no Palácio do Planalto, né? Então, depois que isso virou ali uma espécie de questão ali no governo, esse trânsito livre que ele tinha, então ele passou a ser empregado no gabinete desse senador. Então isso prova mais uma vez que não é assim tão simples para a família Bolsonaro se desvencilhar desse episódio desse senador pego com dinheiro na cueca. A Carol, inclusive, ela tinha separado uma fala do presidente da República, isso é de 2016, né, Carol? Isso, 2016, podemos ouvir? Presidencialismo de coalizão não vale tudo, não. Jogar ministério para cima e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar. Não é isso, não. Parece que cuspiu para cima, na verdade, né, o presidente da República, Carol. Que coisa, que ironia do destino. Esse ano de 2020 está pregando peças em todo mundo. É brincadeira, gente, mas eu queria juntar mesmo esses dois fatos que aconteceram, né, nesses últimos 2 dias. Hoje é quinta-feira, quando a gente está gravando o Baixo Clero, né? Mas tem 2 questões que eu queria falar sobre isso, né? Primeiro, quando o Bolsonaro ele falou 5 vezes no plenário da Câmara sobre o caso que envolvia um assessor do deputado José Guimarães em 2005, que era a história da cueca, dos dólares na cueca, né? Vamos só esclarecer que o deputado do PT, José Guimarães, esse inquérito ele foi excluído do processo por falta de provas, né? Então não dava para o Bolsonaro ficar repetindo isso, muito menos o Eduardo Bolsonaro, que também recentemente falou sobre isso. Mas tem uma outra questão que é a seguinte, né? A gente está nesse momento falando de judiciário, de punição, né? A punição deveria ser realmente mais exemplar nesses casos que envolvem o coronavírus, como disse o ministro Barroso, né? Porque você roubar dinheiro num momento como esse é muito complicado, né? E só que a gente vê que no Brasil não tem adiantado isso. Teve a Lava Jato, o Bolsonaro disse que a Lava Jato acabou, a Lava Jato realmente está enfraquecida, mas isso não quer dizer que a corrupção terminou, né? Como a gente está vendo agora, a corrupção continua acontecendo e está acontecendo muito durante a pandemia. Esses 2 fatores são muito, muito graves, assim. Você juntar um momento de calamidade pública em que você relaxa esses meios de fiscalização de obter financiamento e recurso público para cometer corrupção. O que será que está acontecendo, né? O que leva o nosso país a ser um país com corrupção, uma coisa endêmica, né? Será que são os meios de fiscalização? O que será que acontece? Porque não bastou a Lava Jato fazer uma série de punições, inclusive ser abusiva em alguma delas para diminuir a corrupção, e ela não acabou. A gente está vendo isso. A outra questão que eu queria juntar com isso é o fato de que esse julgamento nos prêmios sobre o André do Rep está acontecendo
sobre um ponto muito importante, né? Então, a gente não pode que as pessoas fiquem em prisão provisória e cautelar por mais de 90 dias. Isso não pode, isso é irregular. Então, deveria ter o quê? Sempre uma revisão disso, mas fazer essa discussão baseado num caso que é tão emblemático é complicado, porque a gente junta outras questões, a opinião pública fica muito mais, os juízes ficam muito mais também suscetíveis à opinião pública, não é uma tradição soltar as pessoas, né? A gente tem um sistema que encarcera as pessoas em massa, então isso seria muito importante de ser revisto, né? Algumas coisas estão aparecendo nesse julgamento, Carla, acho que a gente vai falar disso agora, né? Bom, o destaque no início da semana eram justamente os criminosos comuns, né, sem o chamado foro por prerrogativa de função, mas aí as discussões mobilizaram as instâncias mais altas do nosso judiciário. A gente vai então agora para essas divergências, né, entre os ministros do Supremo. Ô Diogo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente teve maioria formada na quarta-feira já sobre essa interpretação do artigo que permitiu a liberdade do André do Rep. Essa maioria que determina a volta dele e que não permite essa liberação imediata dos presos depois de 90 dias, sem a revisão, né, do juiz de primeira instância, sem um posicionamento por parte do Ministério Público, isso já era esperado, na sua opinião? E eu queria saber de você também, Diogo, sobre a manifestação prévia do ministro Luiz Fux, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Teve algum peso a manifestação dele? Ele foi muito enfático, né? Ele suspendeu o habeas corpus que foi concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello. Qual é a influência dessa decisão dele sobre essa maioria formada, né, acerca do tema? O Fux, ele lembrou várias vezes, ele repetiu isso seguidas vezes na manifestação dele, o fato de que o André do Rep já tinha condenações. Ele repetiu a palavra crime hediondo diversas vezes, repetiu várias vezes a pena que o André do Rep tinha pego. Enfim, ele tentou demonstrar, de maneira muito enfática, que o André do Rep é um criminoso de alta periculosidade. Esse artigo novo, que é um artigo recente do Código de Processo Penal, ele tem, como a Carol falou, ele tem um objetivo foi pensado para não deixar apodrecer na cadeia pessoas que estão em prisão provisória, né, sem que haja uma revisão periódica dos motivos que existiriam para manter essa pessoa presa. O André do Rep, ele é claramente um exemplo de alguém que deve permanecer preso. Ele passou 5 anos foragido, ele tem recursos para dar no pé do país, e ele, obviamente, é líder de uma facção criminosa poderosíssima, a mais poderosa do país, né? O Marco Aurélio não viu nada disso na decisão dele. O que é interessante é que depois de Fux fazer todas enfim, reforçar e repisar esses fatores, ele também mencionou o fato de que a decisão dele de reverter a decisão do Marco Aurélio foi uma decisão excepcionalíssima. E quem votou na sequência acompanhou ele nesse voto. Eu concordo com a Carol que esse episódio teve um clamor popular muito grande por ter sido quem foi, mas acredito que, apesar do prejuízo para a sociedade, foi importante que o STF discutisse esse ponto e esse artigo, a interpretação desse artigo, porque isso, obviamente, vai valer para outros casos, né? E uma coisa importante é que eles disseram, por exemplo, Barroso e outros reforçaram essa ideia de que o artigo não diz que a liberação dos presos tem que ser automática se o prazo não for cumprido pela justiça. Então, esse é um ponto importante que deve ser aplicado nos outros casos. Bom, é muito difícil discutir, né, esse tipo de tema diante de um caso de tanta repercussão e cujo clamor popular acaba influenciando o julgamento de alguma forma, como vocês dois disseram. Mas aí, uma pimentinha aqui para a gente discutir.
O ministro Marco Aurélio Mello, ele é expert nesse tipo de coisa, né, de levantar as lebres das formas mais polêmicas, né, caso essa decisão tivesse sido com outro preso, que aliás ele adotou, né, essa mesma interpretação em outros casos, em outros pedidos de habeas corpus. Isso estaria sendo discutido da forma como está sendo discutido, porque todo mundo sabe, em qualquer padaria, em qualquer bar, onde você passa por onde você passar, esse tema está ali no cardápio, né? As pessoas estão falando sobre isso. Se fosse um outro caso, muito menos polêmico, provavelmente a gente não teria uma definição tão rápida a esse respeito, não é, Carol? O que você acha? Eu acho que o problema, Carla, disso é que essa sanha por vingança, né, por punição, isso não funciona, a gente já viu. Agora, as instâncias superiores da justiça também têm que rever como é que estão trabalhando nesse momento na pandemia. Eu acho interessante que se fale sobre corrupção e pandemia bem nesse momento, e esse caso também, porque é o seguinte, a gente tem um sistema carcerário superlotado, certo? E aí eu estava conversando com duas fontes, né, as professoras Marília Bardó e Manuela Mosler, que são da Universidade Federal de Santa Catarina, elas estavam me contando o seguinte, que o Superior Tribunal de Justiça tem negado habeas corpus para mulheres gestantes e mães de crianças até 12 anos, mais agora na pandemia do que antes da pandemia. Ou seja, a Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, que determina que pessoas, as mães, por exemplo, ou pessoas que são grupo de risco e que não cometeram crimes violentos ou com grave ameaça, vão para a prisão domiciliar, para proteger justamente as pessoas presas. Mas os tribunais de justiça e os tribunais superiores também não estão soltando as pessoas. Então, assim, é uma necessidade permanente de se discutir todo esse processo, né, que envolve o sistema penitenciário, principalmente, porque colocar as pessoas presas primeiro não está diminuindo os problemas que a gente tem. Segundo, as pessoas ficam lá e são esquecidas lá. 40% dos presos no Brasil são provisórios. Isso é muito grave, né? Então precisa ter realmente essa revisão de forma muito firme. E as mulheres, agora as mulheres gestantes e mães de crianças até 12 anos, não estão conseguindo ter os seus habeas corpus aprovados pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o que nós estamos fazendo aqui? É complicado, né? Precisa se rever também. Vou pegar o gancho, então, você falou do Superior Tribunal de Justiça, de decisões, e a gente teve essa outra decisão, né, da determinação de soltura dos presos que poderiam ser liberados com o pagamento de fiança. Queria que você, por favor, explicasse melhor do que se trata, né, e qual a sua avaliação dessa medida do STJ. Então, essa medida ela é importantíssima, mas porque assim, ela obriga, com essa medida do STJ, ela obriga a se fazer uma coisa que deveria ser feita, né? Que em caso de pandemia, soltasse as pessoas que estão em prisão provisória e não têm dinheiro para pagar fiança, porque as pessoas que têm dinheiro para pagar fiança, pagaram a fiança e estão em liberdade, entende? É um sistema muito injusto com essas pessoas. Então, isso é benéfico. Que bom que nessa discussão toda veio essa decisão mais forte, mas é algo que já deveria estar acontecendo conforme a Resolução 62. Que bom que agora virou uma obrigação. É mais do que a resolução, né? É uma obrigação. Recomendação 62, desculpa, gente. Falei resolução o tempo inteiro, é recomendação. Carla, posso falar sobre isso? Com certeza. Eu acho que é uma decisão que vem no momento errado. Porque se é que existia uma necessidade de soltar preso em massa em algum momento por causa da pandemia, acho que agora a necessidade é cada vez menor. A maioria dos estados está flexibilizando as atividades, porque a taxa de contágio está caindo. Então por que soltar presos agora? Eu não vejo sentido. Concordo com a Carol que se existia o direito para quem podia pagar de fiança, também deveria existir para quem não podia. Mas essa questão de soltar presos em massa na pandemia é muito controversa. Houve casos de estupradores que foram soltos por causa da pandemia e voltaram a cometer crimes. Né, Aonde, Diogo? Em Minas Gerais, eu vou te dar um exemplo. Vou dar só um exemplo, tá? Tá. Porque, obviamente, a gente tem que levar em consideração que nem todas essas ocorrências chegam ao conhecimento da imprensa.
Eu sei que teve um caso no Rio Grande do Sul, eu vou te contar um caso de Minas Gerais, em Poços de Caldas, em abril, um criminoso que estava preso por 5 estupros foi solto foi solto por causa da pandemia, tá? E aproveitou a liberdade para estuprar e matar Jennifer Hugo Modesto, de 18 anos de idade. O estuprador confessou o crime. Tá, esse é um dos episódios que a gente conhece. Tudo bem, mas isso vai totalmente contra a recomendação 62, que diz que as pessoas não podem ser soltas, aquelas que cometeram crime violento ou com grave ameaça. Estupro é um crime violento e com grave ameaça. Então, a recomendação pode não ser essa, Carol. O Tribunal de Justiça que é o culpado, não é o sistema. Essa ideia de libertar as pessoas que não cometeram crime violento, Diogo. Então, é um sistema que é incompatível com a vida. Bom, só estou registrando o fato que, na prática, com a confusão que é o nosso poder judiciário, no meio das pessoas que foram soltas, e foram milhares de presos, havia muitos presos que tinham esse perfil, e que voltaram a cometer crimes. Isso a gente está falando de pessoas que se sabe, e que houve a confissão de uma reincidência. Enfim, é uma medida controversa. De qualquer forma, neste momento, já não vejo mais sentido, porque a fase mais aguda da pandemia já não está acontecendo. Mas nesse caso do STJ, de equilibrar quem pode pagar fiança e quem não pode, aí é uma situação diferente, né? Sim, aí, enfim, é outra questão. Tudo bem, mas você citou um caso isolado que não dá para você dizer que todos os presos que foram libertados agora, eles cometeram crimes. A gente precisa ter eu não falei isso. Eu não falei isso. Tudo bem, mas você está usando um caso isolado para dizer que a legislação não está correta. Não é verdade. A situação que você está falando que agora diminuiu no Brasil, você sabe se diminuiu nos presídios? A gente não sabe. Por quê? Porque não tem testagem. As pessoas continuam abandonadas. Acho que do ponto de vista da Jennifer Hugo Modesto, de 18 anos, que foi estuprada e morta, foi uma decisão péssima. Ainda que você chame isso de caso isolado. Como eu disse, é um caso que se conhece. Então, o fato então é melhor a gente manter todos esses presos provisórios e todas essas pessoas que têm o direito de responder em liberdade presos, porque aconteceu um caso e que fugiu desse controle, porque tem gente que realmente comete crime. Eu estou dizendo que foi uma medida que, se no mínimo, foi mal aplicada. Gente, o legal desse Baixo Clero é isso, são pessoas super preparadas e que nem sempre têm o mesmo ponto de vista, e que há divergências aqui, isso é muito interessante acompanhar esses pontos de vista diferentes, né? O Diogo falando sobre essas falhas que ele enxerga no sistema de desencarceramento durante a pandemia, e a Carol expondo esse outro lado de que, e aí, né? Qual seria a outra medida e se esses casos, eles representam a maioria? Assim, acompanhar as discussões de gente preparada como vocês é muito legal, e eu quero aproveitar para vender ainda o nosso peixe aqui do Baixo Clero, porque o Diogo, ele vai participar ao longo da eleição de sabatinas, aliás, né, no momento pré-eleição, de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, né, Diogo? Isso, a partir de segunda-feira, dia 19, todos os dias, às 10 horas, no UOL, eu e a repórter Camila Matoso, da Folha de São Paulo, vamos fazer a sabatina dos candidatos de São Paulo. Carol tá muito brava agora. O Diogo... Eu só queria dizer uma coisa. Diga, Carol, diga lá. Que é muito importante dizer que a recomendação 62, ela não foi observada como deveria ter sido observada, que as pessoas que ganharam regime domiciliar, em sua maioria, não esses casos isolados, que são fatos que não deveriam ter acontecido, né? Essa pessoa não deveria estar solta, foi um erro de algum lugar. Eu só queria dizer que as pessoas que foram soltas, essas milhares que você falou, Diogo, são as mesmas milhares que elas são soltas todo mês, porque elas têm direito a isso, né? Então, acho que é muito perigoso a gente tentar falar em cima de um caso que envolve tanta emoção, né? Como um estupro e morte, né? Bom, a gente vai controlar as emoções por aqui, a gente vai tomar uma aguinha, tem um intervalo bem curto no nosso Baixo Clero, em instantes, o nosso quadro Frigideira. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola
e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Segundo bloco do podcast de política do UOL, e no Baixo Clero, você sabe, toda semana os nossos colunistas elegem personagens que serão fritos por causa de atitudes indevidas, por causa de frases mal colocadas, mas a frigideira nessa semana, na verdade, vai provocar assaduras. Por quê, né? Porque a gente está falando justamente na semana em que dinheiro foi encontrado nas nádegas de um senador da República. Será que ele vai pintar no nosso quadro hoje? O Diogo Schelp, quem é que deve terminar a semana assado, na sua opinião? Olha, Carla, eu não vou ser nada original, né? O meu personagem é um personagem que foi central nessa semana, que atraiu todas as atenções por motivos ruins, é claro, que é o ministro Marco Aurélio Mello, que tomou uma decisão desastrada, com base num artigo controverso e sem interpretação pacificada no Supremo, né, que foi o de libertar o André do Rep, líder do PCC. É como soltar o Pablo Escobar por um detalhe burocrático, né, com toda aquela dificuldade que é colocar um criminoso dessa envergadura atrás das grades. Então tem um enorme prejuízo para a sociedade, e não é a primeira vez, como você falou. Teve o episódio do Salvatore Cacciola, um ex-banqueiro, que também foi solto e aproveitou a oportunidade dada pelo ministro Marco Aurélio para se escafeder, depois acabou sendo preso muito tempo depois, e na ocasião ele ainda disse, né, o direito de fugir, né, que ainda teria o direito de fugir quando se cumpre certos requisitos da justiça. Acho que foi uma semana baixa, assim, uma situação bem complicada para o nosso ministro aí do STF. Tá aí, hein? Será que André do Rep estaria em Mônaco, né? Porque o Salvatore Cacciola foi localizado em Mônaco, né? E foi preso novamente. É uma boa. Atibaia ou Mônaco? Essas são os meus palpites. Carol Trevisan, e aí? Quem é que termina a semana assado para você? Bom, querida, minha frigideira dessa semana foi uma semana difícil, porque tinha muitos candidatos, como todas as semanas tem sido, mas essa semana eu vou colocar na frigideira o candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, do Republicanos, pela declaração que ele deu acerca do coronavírus e da população de rua de São Paulo. Ele disse que são pessoas mais resistentes do que a gente, né? Se colocando como eu sou uns, e a gente é de um lado e eles estão de outro lado, mas também porque isso demonstra uma total falta de inabilidade para lidar com um problema muito grave na cidade de São Paulo, que é a questão das pessoas em situação de rua. São aqui, o último censo demonstra que são 24.344 pessoas em situação de rua em São Paulo. O que ele vai fazer, então? Vai deixar essas pessoas morrerem? Vai deixar as pessoas sem ter acesso a banho, sem acesso a um lugar para dormir? Então, ele disse que foi tirado de contexto, mas eu acho que ele fez essa fala muito mais para se alinhar ao presidente Jair Bolsonaro, que também disse que aqui no Brasil, né, pessoas que mergulham no esgoto não pegam doenças, né? Se referindo à população mais pobre. Então, por isso que Celso Russomano vai para a minha frigideira essa semana. Tá apoiado, tem muito mais cara de estratégia do que frase tirada de contexto, realmente. Bom, o nosso Baixo Clero de hoje fica por aqui, dessa semana. Foi muito quente, né? Discussões acaloradas aqui da Carol Trevisan e do Diogo Schelp. Na semana que vem tem mais, você pode participar sempre pelos perfis do UOL Notícias, @UOL Notícias no Twitter, no Instagram, é só mandar mensagem pra gente. Carol, um beijo pra você, até semana que vem. Beijo, querida, beijo pra todo mundo. Tchau, até mais, Diogo. gente. Até mais. Beijo, gente. Até mais. Até. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está encerrada a sessão.